Meu nome é Rendel Barros, sejam todos bem-vindos ao Instituto Thomas Sowell Brasil. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, é um vídeo importante e é um vídeo que eu tentarei aqui, não sei se com êxito, porque eu não ensaiei nada, eu só liguei a câmera e estou fazendo. Eu tentarei traçar aqui um paralelo entre a Carta de Pero Vaz de Caminha, também conhecido como a Carta do Descobrimento, o atual momento do jornalismo brasileiro e os institutos de pesquisa. Pode parecer um negócio que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o objetivo desse vídeo é justamente mostrar que tem. Antes de mais nada, eu gostaria de informar que eu não sou jornalista, né? Eu sou um jurista de formação, sou graduado em Direito, então eu não vivo o jornalismo, né, lá dentro como um profissional da área, porém eu sou um cidadão, tenho o direito a dar a minha opinião, e além disso eu sou um consumidor do jornalismo. Eu sou um consumidor do produto oferecido pela imprensa e pelos jornalistas. Então aqui eu vou dar apenas a minha opinião como consumidor. Consumidor da mídia televisiva, né? Muito pouco, mas porque eu não sou muito fã de assistir televisão. Consumidor da mídia escrita, principalmente, eu leio muita coisa o tempo todo. Seja jornal, seja revista, sejam os portais de notícias, né, por meio das redes sociais, principalmente. Então eu darei aqui a minha opinião e o meu parecer, a minha análise, de acordo com a visão de um cidadão consumidor do jornalismo brasileiro, e não como um jornalista ou um profissional da área que conhece as entranhas do jornalismo brasileiro. Tá joia? Bom, para quem não sabe também, e para quem sabe também, né? Além de graduado em Direito, eu também sou pós-graduado em Língua Portuguesa. E certa feita, um dos exercícios que eu tive que fazer na disciplina de Literatura Brasileira era a análise literária da Carta de Pero Vaz de Caminha, também conhecido como a Carta do Descobrimento. E muita gente considera a Carta de Pero Vaz de Caminha apenas um documento. E ela é de fato um documento, né? E é um documento histórico. A Carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro documento escrito na história do Brasil. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela é um marco, tá, da literatura brasileira. Então, normalmente, tanto no curso de letras quanto as pós-graduações em língua portuguesa, sempre tem que fazer uma análise literária, né, da Carta de Pero Vaz de Caminha, quando você vai usar, às vezes, também o português comparado, né, então você vai comparar a língua portuguesa em Portugal e a língua portuguesa no Brasil, muito utiliza-se da Carta de Pero Vaz de Caminha para poder fazer essa comparação. Quando eu fui fazer a minha análise sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, eu identifiquei que a Carta de Pero Vaz de Caminha ela não é apenas um documento histórico, não é apenas uma carta em que Pero Vaz de Caminha contou, né, para o rei de Portugal, Dom Manuel I, salvo engano, ou segundo, o que ele achou no Brasil e o que ele achou do Brasil ali no momento do descobrimento ou do achamento do Brasil, tá? Eu tive uma análise que essa carta ela é quase que um documento jornalístico, tá? Eu vou ler um pequeníssimo trecho, assim, bem só o inicinho da carta de Pero Vaz de Caminha, e depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu considero essa carta talvez o primeiro documento jornalístico da história do Brasil. Eu não sei se essa análise também é feita dentro das faculdades no Brasil, as faculdades de jornalismo, né? Eu não sei se o jornalismo a considera dessa maneira. Eu estou falando a minha análise, tá joia? E a análise que eu fiz na época da minha pós-graduação, na época que eu fiz essa disciplina, na minha pós-graduação em língua portuguesa. Bom, eu vou ler aqui então só um pequeno trecho e aí a partir daí eu vou deslanchar o meu raciocínio, o porquê que eu acho que é um documento jornalístico ou se assemelha muito a um documento jornalístico e qual é o paralelo que nós vamos aqui traçar entre as pesquisas eleitorais e o atual momento do jornalismo brasileiro. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor,
posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escreva a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha vossa alteza. Assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui nada mais do que aquilo que vi e me pareceu. Bom, é só esse pequeno trecho que eu vou ler para vocês e vou tentar traçar um paralelo com o atual momento do jornalismo brasileiro. A questão é a seguinte, pessoal. Quando nós pensamos em jornalismo, nós de fora do jornalismo, nós que não somos jornalistas, a primeira coisa que nós pensamos quando ouvimos a palavra jornalismo é notícia. E quando nós pensamos em notícia, nós pensamos nos fatos e como os fatos ocorreram. Então, o jornalista é o profissional competente para fazer a ponte entre o fato e as pessoas. Ou seja, ela é a pessoa, ele é o profissional que vai analisar o fato, vai ver o fato e vai contar para as pessoas que não estiveram presentes e não viram aquele fato, como aquele fato ocorreu, da maneira que ele ocorreu, tá? Jornalismo, em tese, bem porcamente falando, é isso, pelo menos para nós leigos. Então, quando nós ligamos a televisão, quando nós abrimos um jornal, abrimos uma revista, clicamos em um site de um órgão de imprensa, o que nós queremos ver é apenas a notícia contada da maneira que os fatos ocorreram. Aí é óbvio que nós temos artigos de opinião, né, seja na política, no esporte, na economia, nos costumes, mas quando nós queremos saber a opinião de um jornalista sobre determinado assunto, nós já vamos diretamente na coluna de opinião daquele jornalista que melhor expõe as suas ideias, as quais nós concordamos, digamos assim. O que nós vemos hoje no jornalismo brasileiro é justamente uma inversão dessa questão. Então nós temos as colunas de opinião, que cada jornalista está dando ali a sua opinião sobre determinado fato, mas nós também temos a notícia propriamente dita. E o que nós estamos vendo ultimamente, nos últimos anos, é que dentro das colunas de notícia, dentro das reportagens, nós estamos vendo opiniões, nós estamos vendo juízos de valores. E isso acaba que atrapalha tanto a percepção do leitor sobre o fato, sobre aquilo que de fato aconteceu, e atrapalha, ao meu ver, inclusive, a credibilidade do próprio jornalista. Porque se o jornalista fica ali dando opinião em cima da notícia o tempo inteiro, ou ainda que não seja uma notícia propriamente dita, mas seja uma análise, seja ela econômica, política e por aí vai, esportiva, e ele fica dando opiniões que não tem muito lastro na realidade, opiniões eivadas ali de emoções ou algo do tipo, e isso, ao meu ver, acaba derrubando a credibilidade daquele jornalista e fazendo com que toda a imprensa caia em um enorme descrédito. Então, eu trouxe essa carta de Pero Vaz de Caminha hoje, principalmente por causa de dois trechos dentro desse trecho que eu li. Tá? O primeiro dele é a humildade com que Pero Vaz de Caminha se dirige ao rei de Portugal, né? Porque ele diz o seguinte, ó: para o bem contar e falar, o saiba fazer pior que todos, ou saiba pior que todos fazer, melhor dizendo. Ou seja, Pero Vaz de Caminha, nesse momento, ele primeiro ele veste um manto de muita humildade e fala com o rei, olha, de todo mundo que está aqui e de todo mundo que pode escrever uma carta para poder te contar como é que é essa nova terra que nós achamos,
eu sou o pior. Eu sou o que pior sabe contar a história. Mas não é só porque eu sou o pior que eu vou deixar de contar a minha história. E aí vem o segundo trecho, que para mim ele é o essencial para esse vídeo, que diz assim Pero Vaz de Caminha: tome Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade. Ou seja, a ignorância de boa vontade, gente, ela é uma mera ignorância inocente daquela pessoa que talvez não tenha um determinado conhecimento sobre determinado assunto. A ignorância de má vontade, ela é nada mais, nada menos que a má fé, tá? Ou seja, a ignorância de má vontade, a ignorância de má fé é mentira, tá? E assim ele conclui: e creia bem por certo que, para aformosear e nem afeiar, não porém aqui nada mais do que aquilo que vi e me pareceu. Ou seja, nem para deixar a carta e o relato mais bonito, nem para deixar a carta e o relato mais feio, eu apenas colocarei nessa carta aquilo que eu vi e aquilo que são as minhas impressões fiéis daquilo que eu vi. Se isso não é um texto basicamente jornalístico, eu não sei o que é. Porque Pero Vaz de Caminha chegou ao Brasil, viu, óbvio que ele não viu o Brasil todo, mas ele viu aquela região ali que os navios portugueses chegaram, teve o primeiro contato com a natureza brasileira, com os índios brasileiros, com os animais brasileiros. Eu vou até deixar o link da carta aqui na descrição. É uma carta muito bonita, é um documento muito emocionante, inclusive, né? Ele narrando o primeiro contato dos portugueses com os índios. Mas ele nada mais, nada menos fez do que contar a história da maneira que ela ocorreu. Contar os fatos da maneira que eles ocorreram. Então, ele descreve, inclusive, fisicamente, comportamentalmente, os índios brasileiros. Ele descreve fielmente, bom, eu não posso dizer se é fielmente porque eu não estava aqui no Brasil em 1500, né? Mas ele dá uma riqueza de detalhes muito boa sobre a natureza brasileira. Então ele fala da característica física do índio, de tudo, do cabelo, tom da pele, os índios nus, das índias brasileiras, né? Tanto os índios do sexo masculino e as índias do sexo feminino, a característica de animais, a característica da floresta, a abundância de água doce do local, entendeu? O comportamento dos índios ao interagirem pela primeira vez com pessoas desconhecidas, não é mesmo? Então, ele simplesmente narra aquilo que aconteceu. Ele dá notícia daquilo que aconteceu. O jornalismo brasileiro hoje em dia, ele não é dessa forma. E veja bem, nós estamos falando aqui de 1500, num período em que a imprensa não existia. Então, é uma pessoa que apenas dotada de muita honestidade acabou fazendo um documento ou um texto que muito se assemelha a um texto jornalístico. E por que eu quero traçar um paralelo entre essa carta de Pero Vaz de Caminha, o jornalismo brasileiro e os institutos de pesquisa? Porque o que nós vimos nessa eleição, no primeiro turno das eleições de 2022 para presidente da República, foi um dos maiores escândalos da história do jornalismo brasileiro, da política brasileira e dos institutos de pesquisa. Primeiro que o tal do IPEC mudou de nome. Ele é o antigo IBOP. Só que ele errou tanto nas eleições de 2018 que ele teve que mudar o nome porque ele já estava muito queimado. E a maioria esmagadora, para não dizer todas as pesquisas, estavam dando que o Lula ia ganhar logo no primeiro turno. E o que nós vimos foi o Lula não ganhando no primeiro turno e uma diferença que estava ali nos institutos de pesquisa girando algo em torno de 14% entre o Lula e o Bolsonaro, mostrou-se efetivamente, após o término do primeiro turno, de 5% mais ou menos.
que pode ser ou não revertido. Não entraremos nesse juízo de valor aqui. A questão é, os institutos de pesquisa erraram. E o que o jornalismo tem a ver com isso? Bom, várias e várias pesquisas foram encomendadas por veículos de imprensa. Um instituto de pesquisa, inclusive, é de um veículo de imprensa. O Datafolha é da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo. E que errou tudo também que tentou. Errou tudo também que pesquisou. Então, muita gente pode dizer o seguinte, olha, a culpa não é dos órgãos de imprensa, a culpa não é dos jornalistas, porque eles simplesmente pegaram a pesquisa e noticiaram a pesquisa. Tá, mas qual é a metodologia utilizada nessas pesquisas? Nenhum jornalista ousou a perguntar, nenhum jornalista da grande mídia, exceto alguns, criticaram a metodologia, criticaram ou perguntaram se a metodologia mudou em relação à metodologia ou às metodologias, né, de estatísticas utilizadas em 2018. Então, quando você tem um jornalismo que ele já está enviesado, ele não consegue nem ser aquilo que a Carta de Pero Vaz de Caminha foi, que é simplesmente documentar e narrar os fatos como eles ocorreram, a história como ela ocorreu. É essa que é a questão. Então, a imprensa, junto com os institutos de pesquisa, erraram tanto que elas, inclusive, tiraram votos de alguns candidatos. E o caso mais célebre disso aqui que eu acabei de falar é o do senador Paulo Eduardo Martins, lá no Paraná. Eu até comentei com alguns amigos, né, os quais eu converso de política, e eu cravei. Pessoal, Paulo Eduardo Martins ganha a vaga, né, do Senado representando o estado do Paraná. E muita gente apostou muito no Sérgio Moro e outros amigos falam assim, olha, o Álvaro Dias já é senador há muitos anos, ele vai continuar representando o Paraná no Senado. E o que aconteceu? Os institutos de pesquisa estavam dando o Álvaro Dias em primeiro lugar, né, ao Senado do Paraná, o Sérgio Moro em segundo lugar e o Paulo Eduardo Martins em terceiro lugar com algo em torno de 14%. Isso é uma pesquisa saindo um dia antes da eleição, né, na sexta-feira ou no sábado por aí. E aí, isso estimula o tal do voto útil. O que é o tal do voto útil? Existem dois tipos de voto útil. O voto útil consciente e o inconsciente. O consciente é aquele assim, ó, eu vou votar no fulano, não porque eu concordo com ele, mas é para tirar o ciclano. Então, por exemplo, foi o que aconteceu aqui em Minas Gerais em 2018. O Zema, ele era desconhecido por muita gente, era conhecido por outras muitas, porque o Zema é um grande empresário aqui de Minas Gerais, só que o Zema nunca foi político. E estavam na briga, também junto com o Zema, dois políticos muito grandes aqui em Minas Gerais, que era o Antônio Anastasia, que já tinha sido governador de Minas Gerais, ele foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, e ele era senador por Minas, e o Fernando Pimentel, que tinha sido ministro da Dilma, prefeito de Belo Horizonte e, naquele momento, era o atual governador do estado de Minas Gerais, que eu ouso dizer que foi o pior governador da história de Minas Gerais. O que aconteceu? Muita gente votou no Zema para tirar o Pimentel do segundo turno. E aí o segundo turno fica entre Zema e Anastasia, e aí quem ganha, tudo bem, seria infinitamente melhor do que o Anastasia, seria infinitamente melhor do que o Pimentel. E acabou que o Anastasia foi para o segundo turno com o Zema foi para o segundo turno liderando, a Anastasia não conseguiu reverter, e o Zema acabou sendo eleito governador de Minas Gerais, e eu acho ele talvez o melhor governador dos últimos 40 anos aqui no Brasil, 50 anos, eu digo isso sem medo de errar. E você tem o voto útil inconsciente, que é aquele levado pelos institutos de pesquisa, que são aquelas pessoas que acreditam nos institutos de pesquisa e acabam votando
em um candidato para tirar o outro, só que o efeito ele é totalmente contrário. Não o efeito desejado. Então veja bem, o voto útil consciente, ele tem o efeito normalmente desejado, porque as pessoas votaram muito no Zema para poder tirar o Pimentel do segundo turno, e no segundo turno acabaram votando no Zema para governador e o Zema ganhou. Só que eu tenho dois exemplos do voto útil inconsciente. Um é do próprio senador, do Paulo Eduardo Martins, lá no Paraná, que eu acabei de falar, né, do Sérgio Moro e do Álvaro Dias, porque muita gente queria votar no Paulo Eduardo Martins. Só que ele foi dado como o terceiro lugar nas pesquisas ao Senado do Paraná. Então, o que aconteceu? Houve uma migração de votos do Paulo Eduardo Martins para o Sérgio Moro, para que o Sérgio Moro ganhasse e não ganhasse o Álvaro Dias. Então, é como se o eleitor do Paraná fizesse a seguinte conta. Bom, o Paulo Eduardo Martins é o melhor, o segundo melhor é o Sérgio Moro, e por último fica o Álvaro Dias. Se o Sérgio Moro tem mais chance de ganhar do Álvaro Dias, de acordo com os institutos de pesquisa, eu não vou desperdiçar o meu voto no Paulo Eduardo Martins. Eu vou votar no Sérgio Moro porque ele é minha segunda opção, porque eu não quero a terceira opção, que é o Álvaro Dias. E o que aconteceu? O Álvaro Dias ficou em terceiro lugar, o Paulo Eduardo Martins ficou em segundo lugar e o Sérgio Moro ficou em primeiro. Ou seja, se as pessoas não tivessem acreditado nos institutos de pesquisa e tivessem votado de acordo com a própria consciência, o que teria acontecido? Com certeza, muita gente que votou no Sérgio Moro não teria votado no Sérgio Moro, teria votado no Paulo Eduardo Martins e ele teria sido eleito ao Senado pelo estado do Paraná. Um outro exemplo muito claro que eu vejo disso foram nas eleições de 2020, as eleições municipais de 2020, que aqui em Belo Horizonte nós tínhamos, em tese, 3 candidatos um pouco mais fortes. O então prefeito Alexandre Calil, né? Ele já era prefeito, estava tentando a reeleição, que agora acabou de perder a eleição para o governo de Minas Gerais, né? E o Zema foi reeleito. Nós tínhamos o João Vitor Xavier, que é um deputado estadual aqui de Minas Gerais, é muito atuante, muito conhecido, e ele é um radialista, né? Ele é jornalista e trabalha na Rádio Itatiaia, que é a maior rádio aqui de Minas Gerais. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro conhece a Rádio Itatiaia. E em terceiro lugar, nós tínhamos o Bruno Engler, que era um representante mais à direita, que nós tínhamos aqui em Belo Horizonte, e era representante direto do presidente Bolsonaro. E ele estava em terceiro lugar nas pesquisas. O que aconteceu? A direita se dividiu em Belo Horizonte, porque a direita não queria o Calil, por causa de algumas políticas econômicas que ele adotou para Belo Horizonte, que não foram as mais adequadas, por um determinado aceno já à esquerda, em uma possível eleição para governador, por causa das medidas draconianas que ele tomou em relação à pandemia, né, da Covid. Então, o tal do fique em casa, do lockdown, fecha tudo em Belo Horizonte. Isso aí quebrou muito comércio, isso aí deixou muita criança fora da escola. Então, parte da sociedade belo-horizontina não queria mais o Calil. Só que nós tínhamos, em tese, 2 candidatos que estavam mais à direita do Calil, que era o João Vitor Xavier e o Bruno Engler. O que aconteceu? Como as pesquisas apontavam o Bruno Engler com, sei lá, 10% de chance, 10% do eleitorado, muito do eleitorado fez o quê? Votou no João Vitor Xavier. E o que aconteceu? O João Vitor Xavier pegou um tanto de voto que era do Bruno Engler, só que não pegou todos. O Bruno Engler continuou com alguns votos dele e o Calil acabou ganhando no primeiro turno. Ou seja, eu ouso dizer que os institutos de pesquisa basicamente deram ao Calil uma eleição de bandeja, uma eleição de presente, logo no primeiro turno. Porque parte do eleitorado belo-horizontino se dividiu entre 2 candidatos, entendeu? E por fazer o tal do voto útil, ou seja, eu quero votar no Bruno Engler, mas eu vou votar no João Vitor porque ele tem mais chance de ganhar do Calil. O voto ficou dividido e o Calil acabou ganhando. Dizem que isso muito acontece, inclusive, no Oscar. Quando você tem 2 candidatos muito fortes,
os votos são divididos e aí às vezes acaba indo pro terceiro que não era tão forte assim. Então foi isso que aconteceu. Então, essa é a minha análise, tá? Pero Vaz de Caminha, em 1500, fez uma coisa que os jornalistas de hoje em dia não conseguem fazer, que é contar uma história da maneira que ela é, contar os fatos da maneira que são e reportar isso ao povo da melhor maneira possível, da maneira mais fiel possível e, sobretudo, da maneira mais honesta possível. Tá joia? Então, o que eu acabei de ler para vocês é aquilo que eu considero o primeiro texto jornalístico da história do Brasil. Eu não sei se, repito, os profissionais do jornalismo, os cursos de jornalismo do Brasil têm essa mesma análise, essa mesma opinião do que eu. Eu faço essa análise enquanto um profissional da língua portuguesa também, não como um profissional do jornalismo, e fiz esse paralelo de que há 522 anos atrás, um cara que não era jornalista, que não tinha o menor conhecimento de jornalismo, que nem numa época que nem existia o jornalismo ainda, conseguiu fazer algo que os institutos de pesquisa não conseguiram fazer e que a imprensa atualmente não consegue fazer. Então, ler a carta de Pero Vaz de Caminha, ler a carta do Descobrimento do Brasil é extremamente essencial, tanto para aprender um pouquinho só sobre jornalismo, como contar história, como ser minimamente honesto ao contar uma história, quanto para poder também tentar entender o atual cenário do jornalismo brasileiro, dos institutos de pesquisa e também até mesmo da política. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Até a próxima, fiquem com Deus. Forte abraço.